Secretário, falar um pouco a respeito desse trabalho, até quando você esteve aqui conosco no mês de janeiro, que seria alinhavado, colocado em prática, e isso está acontecendo de atendimento e de abordagem a moradores de rua diante de um problema que aumentou nos últimos meses, até podemos dizer nos últimos anos aqui no município de Taubaté. Em prática, então, essa ação multissecretarias, não somente a sua pasta, mas com outras da prefeitura. Como está sendo esse trabalho, esse início de trabalho de abordagem de moradores de rua aqui no município de Taubaté? Bem, Bruno, primeiramente, obrigado pela sua colocação e pelo convite. Quando eu fui chamado pelo prefeito Saldi para compor o governo dele no final de novembro, agora do ano passado, voltada para a pasta de desenvolvimento e inclusão social, o prefeito deu essa principal tarefa, dizendo para a gente, e confesso a você que o prefeito nem precisava dessa tarefa, mas chamando nossa atenção que ele queria um foco da pasta de desenvolvimento e inclusão social voltada para atender a população em situação de rua. Então, desde que nós chegamos ali final de novembro de 2022, nós começamos a desenhar e organizar uma força-tarefa. Por que uma força-tarefa de trabalho? Primeiro, porque a gente começou a ver, Pedro, desde o final de 2021, 2022, os anos mais intensos da pandemia, um aumento da população em situação de rua na cidade. Mas é importante que o ouvinte que nos acompanha nesse momento saiba que isto não é um fenômeno, é algo que acontece somente em Taubaté. Isto é um fenômeno mundial que tem acontecido nas cidades médias e grandes do país e do mundo inteiro. São Paulo, nós estivemos lá junto com o secretário de desenvolvimento do município, o senhor Carlos Bezerra. Só para o senhor ter ideia, Pedro, São Paulo até 2020 tinha 21 mil pessoas em situação de rua e chegou agora em 2022 a 32 mil pessoas em situação de rua, ou seja, cresceu aí mais de 33%. Isso também se deve muito ao fenômeno da pandemia e todas as crises que ela trouxe. A gente tem visto cidades como Nova York, Chicago, Los Angeles, propriamente Paris e outras tantas, decretando até estado de emergência para lidar com este fenômeno. Em Taubaté isso não é diferente. Eu preciso contextualizar para quem nos ouve, para que entenda que a gente está dentro de um fenômeno mundial e que ele é complexo. A gente estima que Taubaté hoje seja a cidade do Vale do Paraíba com a maior população em situação de rua. E isso não nos orgulha. Isso é um fato que chama a nossa atenção. Quando a gente desenhou essa força-tarefa, é porque nós entendemos, Pedro e Bruno, que este problema ele não é algo que deve ser enfrentado somente pela Secretaria de Ação Social. Ele é um fenômeno que ele precisa ser enfrentado por toda a prefeitura e por vários segmentos dela. Então, quem geralmente atua nessa área é desenvolvimento social, segurança, saúde, serviços urbanos, e a gente quer trazer futuramente para este enfrentamento também a Secretaria de Esporte, Educação e Cultura. O prefeito Saldi criou por meio de decreto um comitê. Este comitê foi criado dentro do gabinete do prefeito, ou seja, sob a batuta e a coordenação dele, para colocar todo mundo, todos esses setores, reunidos constantemente para lidar com essa demanda do dia a dia, uma vez que é um problema complexo e exige soluções complexas. Mas de lá para cá, o que nós já fizemos? A gente deve anunciar oficialmente, Bruno, esta força-tarefa e todas as nossas ações agora no final de março, mas de lá para cá a gente teve um avanço bem grande. Primeiro, nós não tínhamos equipes de abordagem social que ficavam até mais tarde e atuando com maior intensidade na cidade, né? Nós temos alguns, só para esclarecer, a prefeitura tem alguns serviços que lidam com a população em situação de rua. São 3 serviços. Primeiro é o SEAS, né? Que é uma equipe que eu vou falar para vocês, chama Serviço Especializado de Abordagem Social. São equipes compostas por orientadores sociais que ficam andando pela cidade, abordando essa população e ajudando elas a dar um novo rumo para a sua vida, a reengajar em algum serviço, passar no posto de saúde, passar por algum espaço que ela precisa. Depois a gente tem o Centro Pop,
que ele fica ali do lado da associação, e ele é um serviço que ali a gente oferece alimentação, banho, a gente ajuda ele a tirar os documentos, ele tem acompanhamento psicológico e por assistente social. Ali ele também faz algumas oficinas. Ali ele fica somente durante o dia. O grande esforço nosso ali é que essa pessoa que está em situação de rua possa ser reengajada na sociedade e a gente consiga ajudá-la a reconstruir o seu projeto de vida. E também tirando dela um pouco o que a gente vai chamar de cultura da rua. Essa população, quando vai para a rua, ela vai perdendo algumas características que a gente tem quando está em casa, sejam às vezes características de higiene, características de conviver dentro de um espaço com outras pessoas, de respeito, porque a rua é um espaço da maior liberdade. Então ali a gente consegue lutar um pouco contra essa cultura de rua. O secretário, a respeito de tudo isso, acredito que exista uma situação importante, que é o fato de que vários moradores são de outros municípios, não são residentes aqui em Taubaté ou não tem família aqui no município. E sempre há uma situação a ser questionada. De que maneira esses moradores chegaram ao município? Maneira espontânea, de uma maneira forçada? Como diagnosticar esse tipo de situação e como trabalhar até com os outros municípios para que esse problema não seja transferido de uma cidade para outra? Excelente. Completando a pergunta do Bruno, o que é que atrai o morador de rua para Taubaté? Uma boa questão que vocês dois colocaram, e eu quero só fechar uma coisinha antes de falar disso. E nós temos dentro da prefeitura um terceiro serviço, que é o abrigo Pop Rua, que fica ali no Belém, e que a gente oferece esse serviço para a população que quer passar uma noite, tá? Vamos lá. Taubaté, Pedro e Bruno, é uma cidade que tem algumas características que todos nós sabemos. Primeiro, é uma cidade de uma população extremamente generosa e caridosa. E a gente ouve isso dessa população na rua. Eles constantemente falam que na rua eles conseguem ter tudo que eles precisam. Segundo, de todas as cidades do Vale do Paraíba e as maiores, se vocês perceberem comigo, a única em que a Dutra corta a cidade e que ao sair da Dutra você está totalmente dentro da cidade é Taubaté. A Dutra passa por São José dos Campos, mas para que ele saia da Dutra e dê uma caminhada até um bairro, ele tem uma pernadinha para isso. Pindamonhangaba, a Dutra passa, mas da Dutra até o centro vão aí pelo menos de 6 a 8 quilômetros. Jacareí, a mesma coisa. Em Taubaté, a gente tem uma população muito comum nesse pessoal, Pedro, que são aqueles viajantes, né? São aqueles que eles estão sempre caminhando de uma cidade para outra e eles param em Taubaté e acabam sendo acolhidos. Isto é algo que a gente tem, Bruno, de maneira espontânea. Aquele sujeito que saiu em caminhada, por algum motivo ele saiu da sua casa. Eu contei para você a última vez que estava aqui que no primeiro dia que eu assumi o cargo, eu fui fazer uma visita ao abrigo Pop Rua, que fica ali no Belém. Eu entrei, Pedro, no abrigo, junto comigo estava chegando um senhor, eu fiz uma abordagem a ele, fui conversando, perguntando de onde era. Ele falou: sou da Bahia, faz 12 dias que eu saí de casa, saí pela primeira vez, briguei com a família e estou aqui. Ou seja, a partir de uma desavença familiar, esse sujeito andou vários estados e chegou aqui. De início, com rumo a Aparecida, passou em Taubaté, gostou da cidade e acabou ficando. Infelizmente, a gente já teve episódios de outras cidades colocarem pessoas dentro do carro e deixarem aqui, tá? O que a gente começou a fazer desde que nós chegamos? Eu comecei a conversar com os secretários das cidades vizinhas para que a gente crie um fluxo. Por quê? A população em situação de rua, ela não é um problema só de Taubaté, ela é uma questão regional. Este é o motivo e a pauta que amanhã eu e o prefeito vamos estar junto com o secretário de Estado de Ação Social, que é o Gilberto Nascimento, para falar justamente isso para ele. Para falar assim: secretário, nós estamos vendo que o governo Tarcísio está colocando a sua ênfase, até pela figura do vice-governador Felício Ramute, voltada para a população de rua da capital, mas a gente tem que enfrentar esse fenômeno no interior também, que tem outras características e que não dá para os municípios fazerem sozinho. Um dos municípios que trouxe bastante dessa população para cá
sem nos avisar, vieram conversar com a gente, agora estabeleceram um diálogo, mas antes disso a gente teve que documentar todas essas vezes que deixavam aqui e informar tanto a polícia como o Ministério Público. E a gente fez alguns boletins de ocorrência para isso. Por aqui, na verdade, o que eu tenho conversado com... Qual cidade que mandou para cá, secretário? Ubatuba. Que de início a gente teve um pouco de um maior estranhamento, agora a gente está conversando e estamos criando um fluxo mais organizado. Qual é a nossa conversa? Eu converso com os outros secretários. Secretário, se tiver na sua cidade pessoas de Taubaté e você vai mandar para cá, só me informe. Me informe, deixe junto dos nossos equipamentos ali do Centro Pop, para que a gente possa acolher e entrar em contato com a família e dar um rumo para isso. O Gabriel Pinelli, secretário da Prefeitura Municipal, é um tema realmente, a gente estava atento aqui à sua fala, né? É um problema seríssimo, era como, tem uma expressão que é utilizada, né? E é verdade, para esses problemas sociais eu acho que cabe bem, né? É uma frase antiga, é enxugar gelo, né? Exatamente. Você não consegue acabar, você não consegue. Por dois motivos, né, Gabriel? Eu gostaria de conversar com você nesse sentido. Campanhas, não dê esmolas, encaminhe para o serviço social, já foram feitas aqui em Taubaté, mas parece que não dá resultado. Se você não ajuda, o governo é insensível, não está olhando para essas pessoas. É motivo de crítica. Se você dá atenção devida, é isso que traz o morador de rua para cá. É complicado esse problema, complicado. Eu, com toda sinceridade, tem casos e casos. Eu ajudo pessoas que precisam, e eu vejo que a pessoa ela tem uma conduta normal de ajuda, de pedir ajuda, com toda sinceridade, porque tem como você analisar se o cara é drogado. Sim. Tem como analisar se o cara é bêbado. E que me desculpe, eu não vou arrumar a vida dessa pessoa. Não vou conseguir arrumar. R$1 que eu vou dar não é para comprar um pão. Ele vai no primeiro boteco que tem em pé de pinga. É terrível, é terrível. A Fedentina que fica na região central de Taubaté é algo inacreditável. Desembargador Paulo de Oliveira Costa, por quê? Porque ali tem um mercado municipal, desculpa a minha sinceridade, mas eu acho que a gente tem que tratar com sinceridade o assunto. Eles estão ali porque ali tem alimento. Eles vão no feirante, pedem uma fruta, uma laranja, uma banana. Esses dias, eu fui testemunha de um caso que me chamou a atenção. Eu estava na feira, Gabriel, na feira, comprando banana, uma senhorinha que vende bananas ali no mercado. Quando veio uma pessoa com um perfil de morador de rua, jovem ainda, essa pessoa veio na banca por trás e apontou a banana. Ele não pediu, ele só apontou a banana. O cidadão descascou a banana, não colocou a mão suja na banana, segurando pela casca aberta, comeu, e eu prestando atenção. Comendo a banana de boca fechada, não com a boca aberta. Fino, educado. E depois que comeu a banana, ele perguntou para a senhora da banca: onde é que eu jogo a casca, tia? Então você veja bem, aonde que essa pessoa está na rua com essa educação, com essa formação, que não saiu dela. Porque normalmente você pega uma pessoa assim, sem o mínimo, né? Você pensa, né? O mínimo de cultura, comendo, cuspindo, boca aberta. Não, ele comeu a banana devagar, como se manda com alimento, e com a boca fechada, sem aquele negócio de comer com a boca aberta, e perguntou para a tia onde é que ele... Olha, mais educado de muita gente lá no mercado que faz compra e chupa a uva para experimentar, experimenta todo o mercado e fica jogando no chão a uva, né? E coisa tal, que provoca as enchentes aí na cidade também. Eu estou fazendo esse tipo de comentário e testemunho, Gabriel, porque eu sei que você está numa área que não é fácil. Não é fácil, é difícil. E eu acho que a população tem que entender isso, porque tem muito bibibi na cidade. Então, tem muito morador de rua, sim. Taubaté tem muito morador de rua.
Por que tem muito morador de rua? Porque Taubaté é uma rotatória aqui do Vale do Paraíba. Por aqui passa o sul de Minas, litoral, caminho, é o centro do Vale do Paraíba, não a principal cidade do Vale do Paraíba, que é São José dos Campos, mas ela é o centro, é a rotatória, aqui que gira. Aqui que gira. Por isso que eles param por aqui. E quando eles param, eles têm um atendimento social da prefeitura, eles têm o almoço, eles têm a janta, eles têm a moedinha que eles pedem para tomar pinga ou para comprar droga na rua, e aqui só vai aumentando. Só vai aumentando esse número de moradores de rua. Eu não sou especialista, você é especialista, o serviço social da prefeitura, mas eu estou dizendo que a gente observa tudo isso. Não é fácil, viu, Pinelli? Você falou muito bem, Pedro, e a sua fala me leva a trazer alguns dados para a gente ajudar a qualificar aqui o nosso debate. Quando a gente vai olhar para os estudos sobre população de rua que são publicados no Brasil e também no âmbito internacional, a gente vê os mesmos motivos comprovados pelas ciências sociais que mostram que as pessoas estão na rua. Primeiro motivo, muitos pacientes psiquiátricos. Segundo motivo, dependência química. Terceiro motivo, são os desajustes familiares, os desarranjos, por algum motivo, por algum desentendimento, por não saber manusear ali o dia a dia de uma casa, de uma família, vai para a rua. Quarto motivo vem as questões econômicas. Por que eu estou lhe falando isso? Porque o seu exemplo foi perfeito. A gente tem uma população na rua heterogênea, muito diversa, muito diferente. E o nosso esforço como secretaria e como prefeitura tem sido entender quem é quem para que cada um tenha o seu devido tratamento. A gente estima em Taubaté hoje em torno de 450 a 500 pessoas em situação de rua, sendo que 40% dessa população é de fora e 60% é do município. Quando eu vejo que 40% é de fora, o meu esforço desde que cheguei foi voltar a ter uma coisa que não tinha em Taubaté nos últimos 7 anos, que é a passagem social. Então os nossos orientadores sociais abordam essa população, fazem contato com ela, criam um vínculo, faz contato com a família e oferece. Você quer voltar para sua casa? Então, a gente coloca dentro do ônibus, oferece a passagem, vai até o ônibus e ele tem um destino só depois que ele foi atendido socialmente. Se tudo der certo, agora no final do mês, início de abril, eu fecho contrato com a Pássaro Marrom, que atende todas as linhas principais aqui da região do Vale do Paraíba. Outra coisa que a gente começou a ver, Pedro, Taubaté começou desde quando eu cheguei como secretário, a gente começou a ver que tinham estrangeiros, argentinos, uruguaios, bolivianos e paraguaios. Estrangeiros não é uma demanda do município e não é uma demanda nem da assistência nem da polícia, é uma demanda da Polícia Federal. Então a gente começou a fazer uma abordagem qualificada. Agora, daí entrou uma atenção especial da segurança pública, e o capitão Souza e o coronel Pereira têm sido muito parceiros em que eles começaram a abordar para qualificar essa população. A gente tinha um argentino que estava atuando constantemente ali na Praça da Eletro e a gente conseguiu entender. Um deles que a gente abordou, a gente descobriu que tinha passagem pela polícia e várias coisas. Por que é uma demanda da Polícia Federal? Porque quem cuida da fronteira é a Polícia Federal. Então eu preciso saber como ele entrou. Eu estou contando isso, Pedro, para que você entenda a complexidade da nossa atuação. Aí a gente começou, desde que eu assumi, a fazer uma atuação conjunta com a saúde. Toda segunda, quarta e sexta, as equipes de abordagem social não saem sozinhas. Elas vão para a rua com o que se chama consultório de rua, com o ambulatório de rua, que é uma equipe da saúde, com enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes de saúde, para abordar essa população, principalmente porque eles têm algumas patologias que são típicas deles, tuberculose e sífilis. Então na hora é feita a testagem e na hora é feita também os encaminhamentos médicos, aqueles também que precisam ir para o CAPS. Então a gente começou a ser mais austero nisso. E uma atuação mais constante também com a Secretaria de Serviços Públicos. A gente estava contando aqui nas imediações aqui da Rádio Difusora, algumas barracas que foram sendo construídas. A gente vem, aborda, dá o direcionamento para a família, mas a gente desobstrui a via, porque a barraca não pode ser colocada, né? Então, é um pedido
prefeito Saldi. Taubaté é uma cidade humana, acolhedora, mas é uma cidade de ordem. É uma cidade que tem ordem, que tem um poder que está aqui organizando ela. Então, a gente tem feito essas atuações. É claro que a barraca já foi montada 2 ou 3, 4, 5 vezes, mas a gente vai continuar também nessa insistência. Eu preciso trazer um dado também para o ouvinte aqui da Rádio 99. Desse montante de pessoas que eu estou contando que estão em rua, que estão em situação de rua, em torno de 160 a 170 recebem Bolsa Família. Então ele tem renda. É isso que a gente tem chamado atenção, porque é uma população que tem renda e que está ali por alguns outros motivos. E eu digo a vocês, infelizmente... E porque não quer sair também, Gabriel? Ela não quer sair da rua, né? Ela não quer sair da rua, mas uma boa parte é porque a rua é um espaço de maior liberdade e também tem muito uma questão da dependência ela não quer compromisso, né? Ela não quer compromisso com a sociedade, ela não quer tomar banho, ela não quer ter problema, é um livre, eu tô aqui, né, eu me viro. É isso aí. É mais ou menos isso, né? Eu me viro, ninguém tem nada a ver com a minha vida. E como está dentro da própria Constituição, a não ser que ofereça perigo para a população em matéria de violência, um problema social, um problema emocional, uma pessoa com problemas emocionais, ou então está dentro da criminalidade, você não tem o que fazer. Sim. A pessoa está na rua, que é um direito dela estar na rua. Mas é por isso, Pedro, o direito de estar na rua é garantido constitucionalmente. Sim. Então, quando as pessoas nos abordam e falam assim, você não pode pegar, atirar. Não posso. Do mesmo jeito que eu tenho direito, Pedro, Bruno, Marcelo tem o direito dentro da Constituição. De andar e nos é garantido só esse vai direito. Tirar aquele que cometeu um delito, aquele que for perigo para a população, tipo um ladrão, um bandido, está armado, está cometendo, aí a polícia vai tirar. É um direito e ainda bem que existe esse direito porque protege a todos nós. Agora, qual é o nosso esforço como poder público? Primeiro, saber quem está na rua, separar o joio do trigo e oferecer para essa pessoa um esforço aí psicossocial para que ela consiga se reinventar, refazer seus projetos de vida. A palavra-chave para a gente é reconstrução de projeto de vida, é recomeçar, é ajudar essa pessoa. Como a gente teve bons casos e bons exemplos, nós vimos uma orientadora social da prefeitura de maneira voluntária nos últimos anos começar no Centro Pop a dar aula todas as tardes para treinar esse pessoal para fazer concurso, e a gente viu, ela tinha uma sala com 40, dos 40 todos prestaram o concurso da prefeitura nos últimos anos, 10 passaram, e o ano passado a gente já viu o primeiro a ser chamado. Isso é um motivo de alegria.